بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezadas irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ontem nós ficamos quase no fim do capítulo Ala Imran e falamos sobre aquele versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que, sem dúvida, na criação dos céus e da terra, واختلاف الليل والنهار, e a alternância da noite e do dia, لآيات, contém sinais لأولي الألباب, para aquelas pessoas que são dotadas de inteligência. E o que é que fazem? São aquelas pessoas que الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. São aquelas pessoas que recordam constantemente a Allah, qiyamam, estando de pé, wa qu'udam, sentados, wa ala junubihim, deitados, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, e constantemente a refletir na criação dos céus e da terra. Aquelas pessoas que estão a recordar, aqueles que recordam yadhkuruna Allah, e recordam Allah ou de pé, deitado, sentado, e do outro lado ficam a refletir, pensam, investigam, fi khalqi samawati wal ard, na criação dos céus e da terra. Isto quer dizer o quê? Este versículo está-nos a dizer duas coisas, que são aquelas pessoas que se viram e que se dedicam a recordar o Criador, não só fazem isso, mas também, do outro lado, estudam, analisam, a refletir sobre a criação dos céus e da terra. Porque ele não disse para nós ficarmos somente a recordá-lo, não disse para nós abandonarmos a nossa família e dedicarmos somente a ele. Não. Dedicamos a ele, recordamos, mas também há outra parte que também é importante, desde o estudo, desde ter a sua qualificação, ter o seu trabalho lícito, começar a ter o seu próprio sustento, não depender dos pais. Mas isto é mais ligado àquilo que nós chamamos de mundano. E espiritualmente essa ligação com o Criador tem que sempre permanecer. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, e ao investigarem profundamente, não é só com utensílios, não, estudam, analisam, perdem anos e anos e anos a pensarem, a refletirem, a darem soluções ou transmitirem sobre a criação dos céus e da terra às pessoas. Rabbana ma khalaqta hadha batila, ó nosso Senhor, não criaste tudo isto em vão, não criaste em vão. Subhanaka, glorificado sejas tu, ó Allah, faqina adhab an-nar, e salva-nos do castigo do fogo. Recordar Allah, refletir, investigar, pensar na criação, naquilo que Allah criou, e chega à conclusão de que, oh Allah, tudo isto que nós estamos a ver, ou tudo isto que nós fizemos a pesquisa, não criaste em vão. Glorificado sejas tu e salve-nos do faqina adhab an-nar, do
castigo de fogo. Quando um sábio, um cientista, um analista, um investigador, quando começa a transmitir novas invenções ou novas teorias ou novas coisas às pessoas, porque elas sempre existiram, mas uma boa parte da humanidade não conhecia, então ele transmite, ele ensina, e às vezes acontece que a arrogância toma conta destas pessoas, e ao tomar conta dessas pessoas, e muitas vezes acontece que acabam por ignorar a existência do Criador, e ao ignorarem a existência do Criador, estão a dizer o quê? Que tudo isto criou-se do nada e por si mesmo. A diferença entre um cientista mu'min, muslim, e um não muslim e um mu'min é o fim. No que diz respeito à forma como o nosso universo funciona, como cada estrela, como cada planeta, como cada astro flutua na sua órbita, isto tudo estamos de acordo, ou estão de acordo. O fim é que quem é que está por detrás disso? Como é que isto funciona? Por si ou há um Criador, há alguém a comandar? Mu'min, muslim diz o quê? Rabbana, ó meu Senhor, ma khalaqta hada batila, tu não criaste isto em vão. Isto é, existe um Criador, existe um que controla e existe um que sustenta. Do outro lado, os que não têm a crença, os que não têm imã, os que não são espiritualmente são cegos, podemos dizer assim, dizem que não, isto funciona por si e irá funcionar sempre assim, por si, não há ninguém a controlar. Mu'min, muslim, é cientista, investiga, temos que ter investigadores muçulmanos, temos que ter mentes brilhantes entre nós. E não vale a pena entretermos nas outras coisas que nos irá destruir. Devemos, e os jovens mais concretamente, com as novas tecnologias que há, as novas oportunidades que vão surgindo, temos que ter muçulmanos jovens, cientistas muçulmanos, para que possam transmitir esse conhecimento à humanidade com a sua crença. Isto é, dar de entender que este universo todo não existe por si. Desde o nosso planeta Terra, ir explorando os outros planetas. E o Corão dá algumas referências disso. Portanto, este cientista muçulmano, tendo uma ligação com a sua crença e também com a ligação com o Corão, sem dúvida que irá beneficiar a muitos muçulmanos e a não muçulmanos também. O que é que o Corão, há 1442 anos, falou sobre as novas investigações que nós vamos ter? No mundo hoje, o que é que acontece? Uma boa parte. E vocês podem testemunhar isso. Todos aqueles que se dedicam ao conhecimento de dunya, ou do mundo, ou ao conhecimento científico, podemos dizer assim, todos aqueles que se dedicam ao conhecimento não religioso, não querem saber da religião, ou sabem o mínimo da religião. E do outro lado, todos aqueles que se dedicaram ao conhecimento de ilm, din, do conhecimento da religião, pouquíssimos é que também se preocuparam em aprender algo que fosse diretamente ligado à ciência, física, química, matemática. A maioria somente dedicou-se na teologia religiosa, nos hadiths e nos versículos do Corão, que é importante, mas de um lado como do outro lado ficamos um pouco coxo. Por isso é que há esta, às vezes, não diria confusão, mas infelizmente nota-se isso imenso. Porque para alguns teólogos ou para alguns teólogos religiosos, o conhecimento mundano está fora de questão.
E para alguns que estudaram somente o conhecimento sobre a ciência, podemos dizer assim, ou conhecimento não religioso, dizem que não. A religião é só o essencial e a base. Portanto, criou-se aqui um poço, uma parede, infelizmente. E o Corão não dividiu isso. E quem lê o Corão, quem investiga no Corão, o Corão não dividiu, senão o Corão fala sobre a criação dos céus e da terra. Refletir, pensar, investigar é o quê? É ir ao laboratório, é ir a fazer as suas pesquisas em tudo que é sítio. Então os últimos versículos vêm com dua. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lizalimin min ansar. Oh Allah, certamente a quem tu introduzes no inferno, de facto o desgraçaste. E não haverá ninguém haverá para o socorrer, para os injustos. Isto é, os injustos não irão ter nenhum socorro. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Ó meu Senhor, ó nosso Senhor, certamente nós ouvimos, aqui refere-se a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamando-nos para a fé, para o Iman. An aminu, crede no vosso Senhor, birabbikum fa'amanna. A mensagem que Muhammad transmitiu, o chamamento que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, nós aceitamos, acreditamos. Rabbana faghfir lana, ó nosso Senhor, perdoa-nos. Dhunubana, os nossos pecados, as nossas ofensas. Wa kaffir anna sayyiatina, e apaga de nós as nossas más ações. Wa tawaffana ma'al abrar, e faça-nos falecer com os virtuosos. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Ó nosso Senhor, dá-nos o que nos prometeste através do teu mensageiro. ولا تخزنا, e não nos humilhes no dia de يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. Sem dúvida que tu cumpres a tua promessa. Esses são os versículos que falam sobre o dua que o Corão nos ensinou para nós fazermos. Preferencialmente, se nós fizermos em árabe e se sabermos o que estamos a ler, alhamdulillah. Mas pelo menos a tradução, pedir a Allah para nos perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, e que apague os nossos pecados e que faça-nos falecer com os que são virtuosos e por aí fora. No entanto, o versículo seguinte, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. Para aquelas pessoas que pensam que no Islã há discriminação, então essas pessoas pensam mal. Neste versículo é claro que Allah diz que Ele aceitou a oração. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ, que Allah diz que eu não irei desperdiçar a ação seja praticada entre vós, homem ou mulher. Há 1442 anos o Corão já diz, qualquer ação, se for feita, a ação que for feita por um homem, se este homem recebe 10 recompensas, a mesma ação, se for feita por uma mulher, também recebe 10 recompensas. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Uns dos outros. Ela não recebe menos por ser mulher. E ele não recebe mais por ser homem. O facto do homem, por exemplo, nas recompensas, nós estamos a competir aqui nas recompensas. E que fique bem claro, o Islã não discrimina a mulher. O Islã veio dar vida à mulher. Se alguma cultura, se alguma tradição, se alguns povos que tenham a crença islâmica, se eles discriminam, a culpa não é do Islã. Se alguma família, se alguma comunidade, se alguma casta considera a mulher inferior ao homem, a culpa não é do Islã.
O Islã definiu as responsabilidades, e mais à frente nós iremos falar sobre isso. Ao definir as responsabilidades, não significa que ele seja superior e que ela seja inferior. Como seres humanos, nós somos iguais. As responsabilidades são diferentes. Mesmo entre os homens. Mesmo entre os homens. Cada um tem a sua responsabilidade. E as responsabilidades não significa que seja superior. A superioridade, aqui quando nós falamos de superioridade, é sempre perante o Criador. Quem é superior perante o Criador? É aquele que tem mais taqwa. Quem é o mais generoso perante Allah é aquele que tem mais taqwa. Homem, mulher, seja de que cor, de que raça e de que tribo. Então, todas as ações que são feitas. No entanto, há ações, há práticas que os homens fazem. Ou é mais visto nos homens do que nas mulheres. Por exemplo, vir ao masjid para fazer o salat é obrigatório aos homens quando nós falamos na situação normal. A mulher não é obrigada a vir fazer o salat no masjid, mas se vier, se há condições para elas fazerem, se há um lugar para elas fazerem, um lugar de fazer wuzu isolado que não incomoda e que não sejam incomodadas, não devemos proibir. Mas ela fazendo as suas orações em casa recebe as mesmas recompensas que o homem recebe fazendo no masjid. Estamos a falar em termos normais. Na convivência normal. Não estamos a falar durante este último ano de pandemia. Portanto, se há famílias e se há pessoas, por falta de conhecimento e porque culturalmente ou porque há alguma tradição, e uma coisa muito rapidamente que é muito importante as pessoas também saberem, à luz do Islão, o que é que o Islão diz? No que eu vou dizer agora. Mutilação genital feminina no Islã é proibido. Mutilação genital feminina no Islã é completamente proibido. Mas há famílias muçulmanas que praticam. Portanto, não vamos considerar uma coisa religiosa, não vamos considerar uma coisa como obrigatória, não tendo base no Islã. Mas um dia iremos falar sobre isso. No entanto, aqui nós estamos a falar em termos das ações. Ou competir num bom sentido. O homem não recebe mais recompensas por ser homem e a mulher não recebe menos recompensa por ser mulher. Depois do Surah Al-Imran, nós temos Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. E Nisa, a palavra Nisa vem de Imra'a. Imra'a é singular e Nisa é plural. E Nisa significa o quê? As mulheres. Há um capítulo. O primeiro capítulo é Surah Al-Fatiha, o segundo capítulo é Surah Al-Baqarah, o terceiro capítulo é Surah Al-Imran e o quarto capítulo sagrado do Alcorão tem o nome de An-Nisa, as mulheres. O Corão tem 114 capítulos. Ainda ontem e anteontem falamos que o 19º capítulo tem o nome de Maria. O quarto capítulo tem o nome de An-Nisa. Mas não há nenhum capítulo com o nome de Ar-Rijal, os homens. Tem um capítulo que é Surah An-Nas, que é a humanidade, né? Inclui homens e mulheres. Mas o quarto capítulo é Surah An-Nisa. E no Surah An-Nisa, que foi revelado em Medina, o Medina já havia mais liberdade de pôr em prática. No Surah An-Nisa fala muita coisa sobre a família,
a estrutura da família, a convivência social, a riqueza. E é claro que o que é que une duas pessoas, para além do amor, né? O que é que halaliza? Este é o termo da Joana, né? O que é que halaliza? O que é que torna-se halal? O que é que torna-se lícito? Um homem conviver com uma mulher, é o nikah, é o casamento. Né? Depois do nikah, ele é halal, ela também é halal. E é muito importante as pessoas terem noção disso. No entanto, no nikah, no casamento religioso, podemos dizer assim, o matrimónio, o nikah é um acordo. E tudo aquilo que for mencionado, desde que seja lícito, é sagrado. É claro, quando vivemos num país islâmico, é diferente do que viver num país não islâmico, isto é, quando a comunidade islâmica é minoria, portanto, o que prevalece é a lei civil. Mas tem a sua importância o nikah. Tem mais importância espiritual. É um acordo entre duas pessoas, sexos diferentes. Não há nikah entre dois homens e não há nikah entre duas mulheres. Não é válido. No entanto, esse acordo, então o nikah, para concretizar o nikah, o que é preciso? A afirmação de ambos é de livre vontade. Por isso é que alguns sheikhs, alguns imãs, quando fazem um nikah, perguntam se é a noiva, a mulher, como também ao homem, se é de sua livre vontade. Então tem que ser de livre vontade. Não se pode obrigar nem a ela, nem a ele. O papel dos pais é muito importante. Porque nikah é uma cerimónia, é uma festa, mas é religiosa. Tem a sua parte espiritual. É ibadat, é sunnat. Mas é festa. É festa naquele sentido da pessoa estar feliz. Porque a palavra festa, para alguns, assusta. Mas é estar feliz, não é? Então, é neste sentido. Mas é ibadat. É um daqueles ibadats que o profeta ﷺ enfatizou. Não é obrigado. Não é obrigatório. Não disse que todos os homens ou todas as mulheres têm que se casar. Não. Mas enfatizou. E deu as suas razões. Né? Então, primeiro, ambos têm que concordar. É de livre vontade. Então, os pais têm um papel muito importante. Têm. E em algumas culturas, porque nós quando misturamos cultura com a religião, dá confusão. Quando achamos que uma prática cultural é religiosa, é complicado. Uma prática cultural, se for benéfica, então pode-se praticar. Se não há base no Islã sobre essa prática, e se prejudica a sociedade, prejudica as pessoas, o Islã não permite. Então, consultar os pais, ouvir a opinião dos pais é importante. Né? Ter a bênção dos pais é importante. Né? Os pais até podem apresentar alguém, e se ela gostar, e se ele gostar, se houver aquele clique, se ambos falar a mesma linguagem. No entanto, isto é muito importante. O segundo aspecto, para o nikah ser feito, para o nikah realizar, tem que haver testemunhas. E no mínimo 2 pessoas para testemunhar este ato. E sendo um ibadat, a sunnah, e as pessoas que participam nesse ato
também tem as suas recompensas. Este é o segundo aspecto. É claro que hoje também faz o nikah com um número muito reduzido, mas duas pessoas têm que estar presentes. Bihudur e shahidain. Se tiverem mais, melhor ainda. Terceiro ponto, que também é importante e é essencial, é mahar. Aquilo que nós chamamos de dote. Dote, o mahar, não é o preço dela. Não se compra, não é algo que a pessoa esteja a comprar. O dote é haq dela. É o sadaqah que o Islã deu a ela. E é ela que fica. Não é para os pais. Não é para os familiares. Ela pode pedir o que ela quiser, pode perdoar. Pode aceitar o simbólico. E é para salvaguardar a posição da mulher. Portanto, tendo essas três coisas, depois, de acordo com uma outra escola, é importante ter o vali, o representante dela, mas mesmo com o representante dela, ou o vakil, a afirmação dela é importante. Ela concordar é importante. E houve casos no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam que o casamento não foi de acordo com a vontade dela e o profeta chamou e deu a opção à mulher se quiser desfazer o casamento. Portanto, Suratul Nisa, essas três coisas é a base do nikah. Agora, há práticas que vai-se acrescentando, mas essas três coisas, do mínimo, não podem ser negadas, rejeitadas. Amanhã vamos falar, isto está a ser interessante. E vocês vão ter que acompanhar porque o Suratul Nisa fala coisas muito interessantes para o nosso dia-a-dia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. Portanto, não filmaste hoje? Vários ouvintes pediram para se ouvir o azan no direto. Ok, então desligamos depois do azan. Yeah. Está bem? Podemos apontar para aqui. Podemos apontar aqui? A não ser que queira ficar. Não sei, toda a gente quer que eu chegue. Ok, então deixamos para as pessoas verem cheio. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Oh Allah, perdoa os nossos pecados. Oh Allah, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, remove essa pandemia que a humanidade está a passar, especialmente nas localidades onde o número aumentou, especialmente na Índia, no Brasil e no Irão e nos outros países, nas outras localidades. Oh Allah, dê saber a todos nós. Oh Allah, remove esta pandemia que todos nós estamos a passar. Oh Allah, a Ti é que nós imploramos e a Ti é que nós pedimos ajuda. Oh Allah, aceita o nosso dua. Oh Allah, mantém-nos no caminho certo, o caminho a quem Tu favoreceste e não o caminho daqueles que caíram na Tua cólera. Oh Allah, aceita o nosso dua. Oh Allah, aceita o nosso dua. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna bi rahmatika. Tu devias era filmar. Não tem os 3 vídeos. Já acabaram os 3 vídeos. Então.
Não era? Podes pôr a câmera ali em cima. As pessoas querem ver o shake. Shake. Vamos perguntar às pessoas se querem ver o shake ou se querem ver o aumento. 13 de maio, né? 13 de abril.